Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. O prefeito Fernando Haddad fez um balanço do programa Braços Abertos, que há um mês atende dependentes de crack, dando moradia, alimentação e oferta de trabalho. Durante a coletiva, o prefeito Fernando Haddad fez um balanço do programa Braços Abertos, que completa um mês. O prefeito considerou essa primeira etapa bem-sucedida e anunciou a ampliação do programa, que agora vai funcionar até às 10 horas da noite. Atualmente, o programa funciona até às 5 horas da tarde. O prefeito ressaltou que o número de usuários aumenta durante a noite porque falta também a presença do poder público, tanto da Polícia Militar como da Guarda Metropolitana. E por isso, esse horário será ampliado. Pelo balanço da Prefeitura, neste mês, mais de 3.000 abordagens foram feitas na região central da Cracolândia. 4.000 pedras de crack foram apreendidas e 25 traficantes foram presos. Lembrando que o programa oferece uma bolsa para os usuários de droga, que trabalham 4 horas por dia. Cada usuário recebe um salário mínimo e meio, contando com alimentação e hospedagem, e R$ 15 por dia de trabalho. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo investiga o furto de mais de 200 armas de fogo que estavam guardadas dentro de uma sala do Departamento de Inquéritos Policiais no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital. O caso ocorreu em 2012, mas só veio à tona agora. A Corregedoria informou que o inquérito está em andamento e não há indícios da participação de policiais no furto. A investigação prossegue sem data para ser concluída. E agora, caso Ioki, peritos fizeram hoje a reconstituição no local onde o corpo do empresário Marcos Matsunaga foi encontrado esquartejado. A reconstituição faz parte do inquérito que apura a participação de uma segunda pessoa no crime. A perícia havia identificado material genético diferente do de Marcos e da mulher no apartamento do casal. Elise Matsunaga confessou ter matado o marido com um tiro na cabeça após uma discussão. Depois de alvejá-lo, ela esquartejou o corpo e colocou em 3 malas de viagem. Depois, descartou o corpo em um matagal de Cotia, na Grande São Paulo. Elise está presa preventivamente em Tremembé, no interior paulista. E 2 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na Marginal Pinheiros. Um caminhão perdeu o controle, bateu na mureta de proteção e foi atingido por 2 carros que vinham atrás. Os motoristas do caminhão e de um dos carros ficaram feridos. A pista expressa chegou a ficar totalmente interditada por cerca de 3 horas, mas já foi liberada. Vamos agora com as informações do trânsito. A capital registra, neste momento, 135 quilômetros de congestionamentos, segundo a CET, dentro da média para o horário. Começamos pela Avenida Paulista, trânsito carregado no sentido de quem vai para o Paraíso e bastante intenso também no sentido Consolação. Essa câmera fica quase na esquina com a Alameda Casa Branca, na altura do MASP. Vamos agora para a Avenida Eusébio Matoso. Ali em frente ao Shopping Eldorado, trânsito até que fluindo bem para o motorista que sobe para Rebouças e bem mais complicado para quem segue para a Marginal Pinheiros. Agora a ligação leste-oeste, à direita para quem vai acessar o elevado, trânsito ruim, mas sem congestionamentos. À esquerda para quem vai no sentido da Radial Leste, o motorista deve ter paciência neste momento. Agora a Avenida Washington Luiz, na altura do aeroporto de Congonhas. Chove ali na região neste momento e o trânsito é carregado nos 2 sentidos. Agora na República do Líbano, chove forte também. O trânsito é ruim no sentido do centro e carregado também para quem vai para a Zona Sul e Moema. E o funcionamento da linha Lilás do metrô, que havia sido interrompido ontem, só deve ser totalmente normalizado amanhã. Hoje pela manhã, as composições trafegaram com velocidade reduzida. Ontem, por volta das 7 da noite, a circulação ficou totalmente interrompida devido ao rompimento de um cabo da rede elétrica. Como ocorreu na semana passada, na linha 3 vermelha, alguns passageiros chegaram a descer dos trilhos, mas não houve tumulto. E cansados do sufoco enfrentado todos os dias no transporte público, usuários criaram o site Cansei de Ser Sardinha, que convida as pessoas que usam ônibus, trens e metrô a compartilharem fotos e vídeos. Estação Brás, 7h30 da manhã. Quando finalmente entramos no 7º trem que passava, foi possível ter uma ideia de como é a viagem dos usuários do metrô de São Paulo. Muita gente consegue respirar quando as pessoas
lotado. Essa é a realidade de muita gente que tem o transporte público como única alternativa. Nos trens da CPTM, a situação não é diferente. Esta senhora não conseguiu entrar, tentou sair e ficou com o pé preso na porta. Aqui no Prado, a gente vai tentar pegar o trem da CPTM com direção à Luz. Já passou esse primeiro trem completamente lotado, a senhora foi inclusive com o pé preso na porta. A gente vai aguardar o ônibus. Nós circulamos apenas por algumas estações do metrô e dos trens de São Paulo. Na estação do Brás, nos 30 minutos que ficamos aguardando para conseguir entrar no metrô, 2 mulheres tiveram que ser retiradas dos vagões porque não suportaram o mal-estar causado pelo aperto e pelo calor. A maioria dessas pessoas enfrenta estes e outros problemas todos os dias. As falhas nos sistemas, por exemplo, estão entre as 146 irregularidades encontradas no transporte público de São Paulo e Belo Horizonte, segundo um estudo feito pelo IDEC em setembro do ano passado. A pesquisa dá embasamento à campanha Cansei de Ser Sardinha, lançada este mês pelo site Catraca Livre. A ideia é que, por meio do Tumblr, uma plataforma de compartilhamento de arquivos, os usuários do transporte público possam fazer denúncias sobre as condições e os problemas enfrentados. O objetivo é unir forças, ou, nas palavras dos criadores, criar um mosaico do desespero para que os transtornos do transporte sejam solucionados. Há 5 dias no ar, a plataforma já recebe cerca de 40 fotos por dia. E em nota, a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos afirma que em 2013 bateu recorde de passageiros transportados e que vem investindo para atender a crescente demanda. E o tempo seco deste verão está trazendo prejuízo aos agricultores e as perdas já estão sendo repassadas aos consumidores. Aqui nesse sítio que fica em Ibiúna, no chamado Cinturão Verde de São Paulo, a falta de chuvas fez estragos na lavoura de hortaliças. O espinafre não conseguiu se desenvolver porque faltou água para irrigação. A produção de alface também está bem comprometida. De quanto foi o prejuízo? De 60% a 70%. E o preço subiu? Subiu. Antes, em média, a gente vendia a caixa de 6 a 12 reais de alface. Hoje a gente vende de 30 a 40. Para cobrir o seu prejuízo, precisaria vender a quanto? A partir de 60 reais. Em Salto, na região de Itu, a Prefeitura decretou situação de emergência e vai iniciar na próxima segunda-feira um sistema de racionamento de água na cidade. O racionamento será feito sempre das 8 da manhã às 2 da tarde e a cada dia em um bairro diferente. Os principais reservatórios estão com 70% da capacidade, mas o Ribeirão Buru, principal fonte de água do município, está com apenas 20% do volume normal. E aqui na capital, alguns bairros da Zona Sul seguem sem energia depois do temporal de ontem. Moradores do Paraíso afirmam que a falta de luz já dura 18 horas. A Eletropaulo registrou 60 ocorrências de queda de árvores e galhos sobre a fiação elétrica, principalmente na Vila Mariana, Moema e Ibirapuera. Na Avenida Ricardo Jafé, na Zona Sul de São Paulo, a chuva forte de ontem à tarde fez com que o córrego Ipiranga transbordasse, deixando a região em estado de atenção. Em alguns lugares choveu até granizo. Pelo menos 10 bairros da Zona Sul ficaram sem luz. A CET também registrou 7 pontos de alagamentos na cidade. Apesar da chuva, a situação não mudou o sistema Cantareira, que ainda está com o menor nível da história, 18,8%. E chove neste momento em vários pontos da cidade. Vamos para a previsão dos próximos dias? O fim de semana promete ser fresquinho, com temperaturas mais amenas e chuva a qualquer hora do dia. A frente fria vinda do sul atua agora aqui no sudeste e todas as regiões paulistas ficam com o tempo bastante instável. O sol aparece tímido e chove a qualquer momento, podendo ter pancadas fortes e volumosas. No centro-oeste, a máxima vai aos 28 graus em Marília e aos 34 em Votuporanga. No litoral, o sol fica escondido atrás de nuvens carregadas e o calor diminui bastante. A máxima não passa dos 27 graus. Na Grande São Paulo, as temperaturas também ficam amenas e podem haver temporais.
Amanhã na capital, mínima de 19, máxima de 26 graus. No domingo, a chuva mantém o dia fresquinho, máxima de 25. Mesma previsão para segunda-feira, que terá mínima de 17 e máxima de 26 graus. E foi enterrado hoje no cemitério israelita, no Butantã, o corpo do ex-secretário e arquiteto Jorge Wilhelm. Ele tinha 85 anos. O arquiteto e urbanista Jorge Wilhelm estava internado no Hospital Albert Einstein desde dezembro de 2013 após sofrer um acidente de carro. Ele faleceu nesta madrugada. Wilhelm foi responsável pela reurbanização do Vale do Anhangabaú. Como político, foi secretário de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo na década de 70 e 2 vezes secretário de Planejamento da capital nas gestões de Mário Covas e Marta Suplicy. Amanhã, dia 15 de fevereiro, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Uma data criada para chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce. Nós estamos na brinquedoteca de um centro infantil na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Aqui, as crianças se divertem, enquanto as famílias se conhecem. O espaço acaba sendo uma terapia para todo mundo, porque essas crianças fazem tratamento contra câncer infantil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, por ano, 10 mil novos casos de câncer são registrados em crianças. 30% dos casos são de leucemia, 20% de tumor cerebral. Segundo a direção aqui do Centro Infantil, o que poderia diminuir essa realidade seria um diagnóstico mais rápido. Ou seja, pais e médicos ficarem mais atentos para qualquer sintoma diferente dos filhos. 80% são pacientes do SUS. E foi divulgada a programação da Virada Cultural Paulista. Entre os grandes destaques da edição deste ano da Virada Cultural Paulista estão nomes como de Criolo, tenho pra você uma caixa de lama, um lençol e véu pra forrar sua cama, Gal Costa, baby, eu sei que é assim, e Titãs. O evento vai acontecer pela primeira vez em 2 finais de semana, nos dias 24 e 25 de maio e depois nos dias 31 de maio e 1º de junho. 28 cidades receberão a Virada Paulista, entre elas Americana, Jundiaí, Diadema, Santa Bárbara do Oeste e Santos. E antes da virada no interior e litoral, acontece a virada cultural aqui da capital. Será nos dias 17 e 18 de maio. O Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.